Caverna do Dragão. O final que a TV nunca mostrou. Veja como seria. Durante mais de 40 anos, fãs da icônica série Caverna do Dragão carregaram uma ferida que nunca cicatrizou completamente. O final nunca foi ao ar. A série que marcou uma geração inteira de crianças nos anos 80 e 90 simplesmente acabou. Sem explicações, sem conclusão, sem o tão esperado retorno para a casa dos jovens aventureiros. Mas depois de décadas de mistério e especulações, finalmente conseguimos reconstituir cada detalhe do episódio perdido, que deveria ter encerrado esta saga lendária. Prepare-se para descobrir como Bob, Sheila, Hank, Diana, Presto e Eric finalmente encontrariam o caminho de volta para casa. Esta é a história mais completa e detalhada do final que os criadores planejaram, mas que nunca chegou às nossas telas. O contexto por trás do mistério, Caverna do Dragão, foi muito mais que um desenho animado. Era uma janela para um mundo onde a imaginação não tinha limites, onde crianças comuns se tornavam heróis épicos armados com armas mágicas. Hank com seu arco de energia, Sheila com sua capa da invisibilidade, Diana com seu bastão, Presto com seu chapéu mágico, Eric com seu escudo e o pequeno Bob com sua clava. Cada personagem representava diferentes aspectos da coragem e da amizade. A série durou 3 temporadas, de 1983 a 1985, totalizando 27 episódios. Mas o que deveria ser o grande final da 3ª temporada, o episódio O Portal para Casa, nunca foi transmitido nos Estados Unidos, deixando milhões de fãs sem resposta para a pergunta mais importante. As crianças conseguiriam voltar para casa? O episódio foi considerado muito sombrio pelos executivos da CBS, que temiam que o conteúdo fosse inadequado para o público infantil. Por décadas, apenas rumores e fragmentos de informação circularam entre os fãs mais dedicados, revelando o episódio perdido. Através de documentos dos roteiristas originais, storyboards recuperados e depoimentos exclusivos dos criadores, conseguimos reconstituir completamente a trama do episódio final. Michael Reeves, um dos principais roteiristas da série, finalmente revelou todos os detalhes desta história perdida. O início da jornada final. O episódio começava de forma similar aos outros. As crianças novamente encontravam uma possível saída do reino. Desta vez, o próprio Vingador, o misterioso personagem encapuzado que sempre os orientava, aparecia com uma proposta definitiva. Chegou a hora de vocês escolherem, dizia o Vingador, revelando um portal dourado que pulsava com energia mágica. Este portal os levará de volta para casa, mas existe um preço que deve ser pago. Bob, sempre o mais otimista, imediatamente corria em direção ao portal, mas Sheila o segurava. Que tipo de preço? Perguntava ela, sempre a mais cautelosa do grupo. A revelação chocante. O Vingador, então, removia seu capuz, revelando algo que nenhum fã poderia ter imaginado. Ele era uma versão mais velha do próprio Hank. O jovem arqueiro estava vendo seu eu futuro, um homem que havia passado décadas preso no reino, tentando encontrar uma forma de salvar seus amigos. Eu sou você, Hank, revelava o Vingador. Há muito tempo fiz uma escolha. Quando tivemos a chance de voltar para casa, eu decidi ficar para proteger este reino de Venger. Mas isso significa que um de vocês terá que fazer o mesmo sacrifício. A revelação causava um impacto emocional devastador no grupo. Diana perguntava se não havia outro caminho, mas o Vingador explicava que as leis mágicas do reino eram inflexíveis. Para que 5 voltassem para casa, um teria que permanecer para sempre. O sacrifício heróico. O que se seguia era a sequência mais emocionalmente intensa que a série jamais havia concebido. Cada membro do grupo se oferecia para ficar.
Eric, surpreendentemente, era o primeiro a dar um passo à frente, mostrando toda a evolução de seu personagem ao longo da série. "Eu fico", declarava Eric com uma determinação nunca antes vista. "Vocês sempre foram melhores heróis que eu. É justo que eu seja aquele que fica." Mas Hank recusava. Como líder do grupo, sentia que a responsabilidade era sua. Bob protestava, dizendo que, como o mais novo, tinha a vida inteira pela frente no reino. Sheila argumentava que sua capa da invisibilidade a tornaria a protetora perfeita. Diana insistia que sua força fazia dela a escolha óbvia. Presto, normalmente desajeitado, surpreendentemente encontrava as palavras certas. "Somos uma família. Famílias não se separam." A solução inesperada. Quando a discussão atingia seu clímax emocional, uma nova voz ecoava pela caverna. Era Uni, o unicórnio de Bob, que raramente falava. Com uma sabedoria ancestral, Uni revelava que havia uma terceira opção que o Vingador não havia mencionado. "O verdadeiro poder não está nas armas mágicas", dizia Uni. "Está no vínculo que vocês criaram. Se todos vocês estiverem dispostos a sacrificar suas armas mágicas, o reino encontrará outros protetores entre aqueles que aqui nasceram e cresceram." O Vingador ficava chocado. Em todos os seus anos de existência, nunca havia considerado essa possibilidade. "Mas vocês ficarão indefesos", alertava. Hank sorria, olhando para cada um de seus amigos. "Não precisamos de armas mágicas para sermos heróis. Provamos isso várias vezes." O momento da despedida. Um por um, cada jovem aventureiro depositava sua arma mágica em um altar de cristal que aparecia magicamente no centro da caverna. Cada arma se dissolvia em luz pura, e essa energia se espalhava pelo reino inteiro, despertando o heroísmo latente em centenas de habitantes nativos. O próprio Wenger aparecia para testemunhar o momento. Surpreendentemente, ele não tentava impedir a cerimônia. Em uma das reviravoltas mais emocionantes da série, Wenger revelava que ele próprio havia sido uma das crianças que chegaram ao reino décadas antes, mas que escolheu o poder ao invés do sacrifício altruísta. "Vocês me mostraram um caminho que eu não tive coragem de seguir", admitia Wenger, desaparecendo em uma nuvem de fumaça roxa, mas desta vez sem sua habitual risada maléfica. O retorno para casa. O portal dourado se expandia, tornando-se grande o suficiente para todos passarem juntos. Mas antes de atravessá-lo, cada criança se despedia do reino que havia sido sua casa por tanto tempo. Eles encontravam muitos dos personagens que haviam ajudado ao longo da jornada. Os bárbaros que haviam civilizado, as criaturas mágicas que haviam protegido, os povos que haviam libertado da tirania de Wenger. Todos estavam lá para se despedir dos jovens heróis. O Vingador, agora revelado como o Hank mais velho, começava a se desvanecer. "Minha missão está completa", dizia ele. "Vocês encontraram um caminho melhor que o meu." O epílogo emocionante. O episódio terminava com as crianças emergindo do mesmo parque de diversões onde tudo havia começado. Eles olhavam ao redor, desorientados, percebendo que apenas alguns minutos haviam se passado no mundo real, embora tivessem vivido anos de aventuras no reino. Inicialmente começavam a questionar se tudo havia sido um sonho coletivo, mas então Bob encontrava uma pequena pedra mágica no bolso, um presente final de Uni. A pedra brilhava suavemente, confirmando que suas aventuras haviam sido reais. O episódio terminava com o grupo caminhando para casa, mais unidos que nunca, sabendo que, embora suas aventuras mágicas tivessem terminado, sua amizade duraria para sempre. A última cena mostrava Hank olhando para o céu noturno e vendo uma estrela brilhar mais intensamente que as outras. Uma sugestão de que o reino continuava existindo, protegido por novos heróis inspirados pelo sacrifício dos jovens aventureiros. Por que este final era sombrio demais?
Os executivos da CBS consideraram o episódio inadequado por várias razões. O conceito de sacrifício pessoal era considerado muito pesado para crianças. A revelação de que o Vingador era uma versão mais velha de Hank introduzia elementos de viagem no tempo que complicavam a narrativa. Mais importante, a ideia de que algumas escolhas tinham consequências permanentes e irreversíveis ia contra a filosofia dos desenhos infantis da época, que preferiam resoluções mais simples e otimistas. O legado duradouro. Embora nunca tenha sido oficialmente transmitido na época, este final perdido representa tudo o que Caverna do Dragão significava. A importância da amizade, o valor do sacrifício altruísta e a ideia de que o verdadeiro heroísmo vem do coração, não de poderes mágicos. Décadas depois, este episódio finalmente foi produzido como extra em DVD, permitindo que os fãs vissem a conclusão que sempre mereceram. O impacto emocional permanece poderoso, provando que algumas histórias são atemporais em sua capacidade de nos emocionar e inspirar. A Caverna do Dragão pode ter chegado ao fim, mas sua mensagem sobre coragem, amizade e sacrifício continua a ressoar com novas gerações de fãs que descobrem esta obra-prima da animação. Se gostou do vídeo, dê seu like e se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos.